Malta, no mês de Fevereiro a Prozis está a oferecer 150€ em cupão a uma das pessoas que utilizar o código ZUGATV. Por isso, quando fizeres compras no Prozis, já sabes, usa o cupão ZUGATV para teres 10% de desconto e ficas habilitado a ganhar 150€ em cupão na Prozis. No vídeo de hoje, o Marco e o Rodrigo foram à Universidade do Minho e perguntaram aos jovens se acreditam ou não em Deus. Vamos ao vídeo. Tu acreditas em Deus? Não acredito. Porquê é que não acreditas em Deus? Acho que nunca houve fundamento para eu acreditar, estás a perceber? O que é que te faria acreditar? Até ter alguma prova mesmo concreta, alguma prova, por exemplo, por ficar pela ciência, acho que não iria acreditar. Tu achas que as pessoas acreditarem menos em Deus do que o que acreditavam no passado é prejudicial ou benéfico? Não sei, não faço a menor ideia. Tu achas que, por exemplo, esta epidemia de doenças mentais, das pessoas estarem mais depressivas, mais ansiosas, tudo isto pode estar conectado com elas terem menos fé? Por acaso não sei mesmo. Tu há bocado falaste de ciência. Existem estudos que revelam que pessoas que acreditam em Deus são mais felizes e que sentem mais propósito na sua vida. O que é que tu achas sobre isso? Por acaso não acompanho muito, não sei muito desses estudos, não sei, nessa parte não tenho opinião formada. Gabriel, tu acreditas em Deus? Não. O que é que leva a não acreditar na existência de um Criador? Eu não acredito porque eu não consigo ver. Não há provas visíveis e custa-me mesmo muito acreditar em algo que eu não consigo ver. Tu acreditas que Alexandre o Grande existiu? Não sei. Percebes que eu estou a perguntar isto porque muito é baseado em confiança, não é? Em registros. Nós acreditamos na história porque temos registros, por exemplo, Alexandre o Grande existiu, não é? Se eu te dissesse que existem mais registros da história de Jesus e do Novo Testamento do que de Alexandre o Grande, que é uma figura histórica que ninguém questiona que existiu, te ficarias surpreendida? Não. Por isso é que eu não disse se acreditava ou não nos nomes anteriores. Gonçalo, tu acreditas em Deus? Sim, Porquê que acreditas em Deus? porque andei na catequese. Os meus pais são católicos e fui catequista e pronto, tipo, é uma coisa que está muito tipo, no meu dia-a-dia, no local onde eu moro e tal. Tu achas que as gerações mais jovens acreditam cada vez menos em Deus? Sim, acho que está a diminuir. E porquê que achas que está a diminuir? Não sei, tipo, eu acho que era uma coisa que de antes podia ser um bocado mais interessante, tipo, acho que os meus avós já são mais interessantes. Por exemplo, estou nos escoteiros, eu não estou nos escoteiros por causa de Deus, eu estou porque tenho lá os meus amigos, faço atividades diferentes. Acho que se fosse mais interessante, se fosse um bocado mais, chamasse mais a atenção de alguma maneira, como os escoteiros ou como a catequese, se for bem dada, acho que as próximas gerações também gostavam de ficar na religião. Malta, o vídeo vai já continuar, mas antes disso, subscrevam o canal. 71% de vocês não estão subscritos e ajuda mesmo muito se puderem subscrevam e vamos continuar o vídeo. Tu achas que a epidemia recente que nós temos de doenças mentais e problemas de pessoas não sentirem propósito também está relacionada com falta de fé? Talvez, não sei, depende muito de cada um, eu acho. Surpreenderia-te se eu te dissesse que os estudos demonstram que pessoas que têm fé tipicamente são mais felizes e sentem-se mais concretizadas? Não me espantaria porque acaba por ter mais uma razão de vida, acredita que pronto, está aqui por algum motivo. Em Deus como um Deus católico, um Deus... Que tipo de Deus? O que tu quiseres. Tu acreditas em algum tipo de Deus? Eu acredito em espiritualidade. Não é que eu não acredito que haja esse Deus católico, eu não acredito que o Deus católico, Deus, seja o único Deus a que se pode rezar ou a que se pode pedir alguma coisa. Ou seja, eu, por exemplo, não me considero uma pessoa que seja totalmente católica, apesar de respeitar todas as religiões, mas eu acredito em vários deuses. Mas vou fazer uma pergunta sobre acreditares na possibilidade de vários deuses. Por exemplo, o Deus católico, vamos usar o Deus cristão, não é? Em geral. O Deus cristão é omnipotente, omnipresente, todas essas características, não é? Se existir outro Deus, isso entra em contradição, não é? Porque ele não pode ser omnipresente, omnipotente, não pode haver dois seres ao mesmo tempo, percebes? É uma contradição. Se existir um Deus, assim só pode existir um. O que é que tu achas sobre isso? Lá está, por exemplo, quando falamos do Deus católico, se formos ver a Bíblia e as crenças do catolicismo, eles acreditam que tem esse um Deus super poderoso e depois tem os santos e assim. No meu ver, o Deus católico não existe dessa forma, ou seja, não é omnipresente, ele é um Deus, como vários outros, como existe, por exemplo, Zeus, que é o pai dos deuses e tantos outros, que têm diferentes poderes, por assim dizer. Tu acreditas em Deus? Acredito. E porquê é que acreditas? Eu acho que é uma coisa que foi inclusa na minha criação, então por isso que eu acredito. Mas eu sinto que tem alguma coisa a controlar o que acontece aqui embaixo. E achas que as pessoas acreditarem menos tem contribuído para as pessoas se sentirem mais depressivas, mais ansiosas? Não.
Achas que não está relacionado? Eu acho que não. E achas que existe uma consequência das pessoas acreditarem cada vez menos? Eu acho que com o tempo as pessoas têm mais consciência do que se passa nas vidas e pronto. Hoje em dia fala-se muito sobre saúde mental e sobre autoconhecimento. Então eu acho só que para algumas pessoas não se faz sentido. Beatriz, tu acreditas em Deus? Sim. E porquê é que acreditas em Deus? Lá está, porque também desde pequena que se foi sempre algo que foi incutido a partir da família. Sempre participei também na parte religiosa lá da paróquia e tudo mais. Tanto que o facto de, por exemplo, as minhas catequistas terem passado uma boa mensagem me fez, no fundo, querer também passar uma boa mensagem para os outros. Ou seja, neste momento sou catequista já há 3 anos, estou a dar ao 2º ano e lá está. Acho que se tivermos uma boa base na catequese, se não formos para lá só ouvir, tipo, ler a Bíblia e tudo mais, se conseguirmos também dar um bocadinho à vontade às crianças para poderem falar um bocadinho sobre, para questionar também, por exemplo, eu tenho um menino que uma vez me perguntou: mas Deus, como é que eu vejo Deus? Eu vejo Deus Ele mesmo ou vejo uma nuvem em forma de Deus? Ou seja, é também um bocadinho darmos à vontade às crianças para poderem dialogar connosco sobre o assunto, e acho que também é um bocadinho por aí que eles vão depois decidindo se realmente acreditam ou não. Depois também é claro que tem sempre um bocadinho a parte dos pais por trás e tudo mais, mas acho que esse é o grande big deal. O que é que tu dirias a alguém que diz assim: mas tu só acreditas em Deus porque foste lavada cerebralmente quando eras miúda, os teus pais acreditam, meteram-te na catequese, só acreditas por causa disso? Há pessoas que realmente têm só mesmo a partir dos pais, mas essas pessoas depois acabam por se separar da vida católica, por exemplo. Há pessoas que, estão a habitar, por exemplo, junto de um local onde tem uma igreja, mas que não frequentam a igreja, porque realmente, fizeram até ao 10º ano por obrigação dos pais e depois, decidiram eles mesmos, porque a partir do 10º ano os pais já não conseguem obrigar e então separam-se, mas há muitas crianças e jovens que, acabei o meu 10º ano, mas realmente acho que isto pode levar a algum outro lado, ou seja, vou tentar explorar um bocadinho mais através da minha própria cabeça, já que fiz até ao 10º através dos meus pais, vou tentar explorar um bocadinho e abrir o meu sentido crítico de maneira a descobrir se realmente é um caminho que eu quero seguir, acreditar em Deus, ou se realmente não é algo com quem eu me identifique. Tu achas que o facto da nossa sociedade, e não sei se concordas comigo, achas que os jovens cada vez acreditam menos em Deus? É sim, eu acho que temos os dois lados, no fundo, porque, imagino, há muitos adultos do passado que, como tiveram sempre isso impingido desde sempre, no fundo, acabam por não querer impingir de tal forma aos filhos, ou seja, acabam por descartar um bocadinho a vida religiosa, ou seja, acabam por também não obrigar os filhos, mas acho que, sim, relativamente ao passado, se calhar um bocadinho menos, temos um bocadinho menos de ação religiosa, de vida religiosa, mas acho que também lá está, como o meu colega disse, que vai um bocadinho de encontro à maneira como somos incentivados e ensinados na parte da catequese. E achas mal cada vez as pessoas acreditarem menos em Deus? Quais é que tu achas que são as consequências disso? É assim, eu acho que, imagina, uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa que tem uma certa fé, quando está mal, por exemplo, com doenças ou tudo mais, eu acho que se apoia um bocadinho nessa mesma fé para conseguir ultrapassar o momento. É por isso que temos certas pessoas que contam testemunhos e tudo mais, ou seja, acho que é um bocadinho por aí, nós deixamos de ter no mundo em si algo onde nos apoiar e passamos a ter um Deus onde nos possamos apoiar. Eu acho que isso também, no fundo, é um motivo para muitas pessoas conseguirem ultrapassar as doenças e as recaídas e tudo mais. Tu acreditas em Deus? Não, em Deus não acredito, acredito algumas coisas sobre a história que se fala da Bíblia, sobre Jesus. Não digo que Jesus tenha existido, mas sim, havia muita falta de informação nessa altura. Se calhar Jesus podia ser uma pessoa que praticava o bem, que defendia bastantes coisas para os mais pobres, mas não acho que seja aquilo que se fala na Bíblia e que seja posto em prova. Mas sim, depois há as coisas ligadas com fé e isso sim acredito. Agora, na parte de Deus, não. Sim. Tu acreditas em Alexandre o Grande? Alexandre o Grande? Não sei. Tu acreditas em Napoleão? Sei. O Napoleão Bonaparte, aquele imperador francês que existiu na história. Tu acreditas que ele existiu? Sim, isso acredito, porque é algo comprovado, não cientificamente, mas historicamente é comprovado. E estudamos bastante isso nos livros de história. Alexandre o Grande é outro exemplo, não é? Da Macedónia, que teve um império enorme. Toda a gente confirma que ele existiu, não existe qualquer tipo de dúvida historicamente que ele existiu. Se eu te dissesse que existem mais evidências, que a história que está na Bíblia do Novo Testamento, existem mais documentos, mais evidências históricas do que da existência de Alexandre o Grande, isso deixaria-te surpreendido? Sim, deixaria, porque também isso tem a ver um bocado, se calhar, com a parte geracional, em que não se trabalha muito essa parte do Novo Testamento, como falaste, e penso que, se calhar, nós jovens não temos tantas ideias sobre isso do Novo Testamento como temos ideias sobre essa parte histórica. E isso também, se calhar, é uma maneira que nos leva a, neste momento, não acreditar tanto em Deus e na religião. Tu achas que as pessoas estão a acreditar cada vez menos em Deus? Sim. E tu achas que isso é uma coisa boa ou má?
É assim, tem pontos positivos, porque estamos com o andar da história. Há novas coisas que aparecem e se calhar daqui a uns anos, algumas gerações em frente, não vamos ser tão crentes na parte do cristianismo, mas irá aparecer novas religiões em que sejam defendidas outros tipos de maneira, e também é mau porque está-se a perder algumas histórias e algumas tradições do passado. É engraçado teres falado de novas religiões. Tu achas, por exemplo, a cultura da política identitária e o woke é a nova religião moderna? Sim, acho que sim. Agora porque já não sei muito bem explicar, mas eu penso que seja algo novo e que consoante o tempo vai começar a aparecer cada vez mais isso. E achas que é uma coisa boa? Sim, porque também novas ideologias, novas maneiras de pensar é sempre bom para o mundo evoluir.